Muito bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma frase que no último mês tem mexido muito comigo e eu comecei a entender então que o Espírito Santo estava ministrando algo ao meu coração e eu quero compartilhar hoje com você. Muito provavelmente você já ouviu falar a frase você está no primeiro amor. É assim mesmo, o primeiro amor. A primeira vez que eu ouvi isso me soou tão estranho. E eu não entendi. Até então, foi em uma oração que eu tinha participado. E quando eu cheguei em casa, eu me recordo que antes de dormir, eu dobrei meus joelhos, como de costume, eu oro todos os dias. E aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero essa frase pra mim. Eu não consigo aceitar isso. Eu demorei aí 30 anos, eu falei desse jeito, demorei aí 30 anos pra poder me aproximar, te conhecer de fato, e agora isso vai passar? E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar com vocês uma passagem que está em Apocalipse 2, do versículo 2 ao 7, que diz: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu fui pesquisar se a Bíblia falava sobre o primeiro amor, e aí eu encontrei essa passagem e mexeu muito comigo. E aí eu ouvi a primeira vez, me soou estranho, eu cheguei a orar e falar, Senhor, não quero isso pra mim. Depois eu ouvi uma segunda vez, e esta semana agora eu ouvi a terceira vez, e eu senti um desejo de sentar, e algo me falava, senta que eu quero falar. E quando eu sentei, eu comecei a escrever, que eu chegava até a tremer. E eu falei assim, vixe, Deus está querendo ministrar algo ao meu coração. E como isso serviu muito para mim, eu quero compartilhar com vocês. Essa frase, o primeiro amor. Eu fiz até umas anotações. O primeiro amor. Por que o primeiro amor pode acabar? Pode. E quem é o culpado? Somos eu e você. Bem sabemos que quem são a igreja? Existe sim o templo físico, né? Tem a igreja que somos nós lá dentro também, mas nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando nos aproximamos de Deus, somos adotados por filhos. Nós não somos mais criaturas e sim filhos. Então, eu e você passamos a ser morada do Espírito Santo. Somos a igreja, além da igreja, instituição, claro. E eu queria deixar essa observação aqui que é sim importante trabalhar e executar a obra física do Senhor. Porém, o que de fato Ele quer é o nosso coração, o nosso relacionamento direto, que é entre pai e filho. Pois, para o templo físico, que é onde a gente vai frequentar, onde nós vamos nos abastecer, é preciso que nós chegamos e tenhamos lá também unção. É preciso um revestimento de glória e de poder que somente o Espírito Santo pode nos dar. Uma igreja, igual a gente já estava falando, seja ela uma instituição, ou nós que somos moradas, templos do Espírito Santo, ela perde o sentido, ela não vai fazer sentido. Então é preciso que nós vigiemos, pois Deus não deseja apenas que trabalhemos para Ele de forma automática, assim como fazemos várias coisas na vida. Então não é porque nós estamos em uma igreja, não é porque nós congregamos, não é porque a gente faz várias coisas para a obra do Senhor. Quando saímos de lá, acabou. A gente vai viver a vida normal, a correria do dia a dia. Não é esse o desejo do coração de Deus para nós filhos. Ele quer um relacionamento direto. Ele quer se comunicar, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Então, Deus deseja que nós caminhemos com Ele e que de fato o conheçamos. Então, e o primeiro amor? Eu tenho a plena convicção que a oração que eu fiz, Ele me respondeu. O Espírito Santo ministrou isso a mim e por isso que eu estou vindo falar aqui com vocês. O primeiro amor é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, em não deixar a chama se apagar, não deixar passar o primeiro amor. Pois Deus não muda e nunca mudará, como está escrito lá em Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Portanto, então, cabe a mim e a você vigiar e manter sempre esse primeiro amor aceso. Pois é o que agrada e é o que o coração de Deus deseja para mim e para você. Então é preciso que nós lembremos sempre que tudo o que cultivamos cresce e floresce. Então, aonde estamos colocando o nosso coração? O que tem tido tanto a minha atenção, tanto a sua atenção? E essa reflexão me pegou muito. E eu quis compartilhar com vocês porque quando eu ouvi essa frase, eu falei, não é possível. Eu demorei tanto para te encontrar, eu demorei tanto para ver o que o Senhor é capaz de fazer, e aí isso vai passar? Então ele ministrou isso ao meu coração. Vai passar sim, se eu descuidar, se eu não dar tanta importância. É igual uma planta, é igual o nosso casamento, é igual o nosso relacionamento com os nossos filhos. Tudo aquilo que nós deixamos de dar o devido valor, tudo aquilo que nós deixamos de cuidar, acaba morrendo, acaba se perdendo. Então o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Quando a gente começa a ler a Bíblia, várias passagens nos mostram que ele não tem problema nenhum em dar aos seus filhos. Então, se você quer, peça. Então, não dá para viver nessa monotonia, nessa correria, faz isso, faz aquilo e acabou. Não, Deus tem muito mais para mim, muito mais para você, do que nós nunca pensamos, nunca sonhamos em alcançar. Então, sim, essa frase, o primeiro amor, parece clichê, e é muito real. Se você e eu não cuidar, a gente perde o primeiro amor. A gente se perde no meio do caminho. Então eu gostaria de deixar essa reflexão. O primeiro amor, ele precisa ser constante. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Então que nós possamos começar essa semana aí com esse pensamento, essa reflexão. Aonde está o teu coração? Aonde está o meu coração? O que de fato importa para as nossas vidas? E vamos pensar certinho, porque quando ele voltar, o que nós vamos ter para oferecer? Amém? Um bom dia, uma boa semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.